aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Integre. Hoje é realmente um vídeo muito especial. A gente está começando uma nova série. Para quem acompanha a gente, já temos várias outras séries na playlist. Hoje a gente está começando uma muito especial, falando sobre... Já vou dar spoiler, porque a gente gosta, porque o nosso canal é assim mesmo. A gente gosta de já falar tudo. Vamos falar sobre parábolas, um assunto muito legal, mas não é de qualquer jeito, porque a gente vai falar estudando alguns livros e a gente trouxe um convidado muito especial. E aí eu vou deixar o Dileão apresentar o nosso convidado e vamos junto com a gente estudar parábolas nessa nova série. É E aí, isso aí, tio? galera. É isso aí. Valeu, Carol. Olha só, hoje eu tenho essa responsabilidade de apresentar para vocês o Clayton Kuntz, que é o diretor da Faculdade Batista Pioneira. Faculdade essa que tem parceria aqui com a gente, com a IBNU. A faculdade que fica na cidade de Ijuí, a bela cidade de Ijuí, cidade da qual mora no meu coração, saudade de lá, comer um bom churrasquinho. E aquela pizza com sorvete em cima, aquela, oh, maravilha. E o Shima, né? Não pode esquecer do Shima. O Shima tá aqui, ó. Ah lá. E o Clayton é autor de um livro muito legal, que é o livro que vai ser a base do nosso bate-papo ao longo dessa próxima série. Olha aqui, ó. As ações parabólicas de Jesus no Evangelho de Marcos. Esse é o livro, então, se você quiser, já entra na Amazon para você poder adquirir o livro, para acompanhar com a gente. Mas agora eu queria conhecer um pouquinho mais o Clayton. Clayton, tudo bom contigo? Bem-vindo, Clayton. Olá, pastor Juliano, olá, Carol. Que alegria poder estar com vocês e poder também estar aí com os jovens da IBNU e com quem vai participar depois também. Uma alegria muito grande poder falar sobre esse assunto que para mim é muito especial. Faz aí mais de 20 anos que a gente está estudando esse assunto e poder compartilhar sobre isso é muito legal. Bom, eu sou Clayton, né? Já foi dito aqui de Ijuí, Rio Grande do Sul, né? Extremo sul do nosso país aqui. Sou diretor da Faculdade Batista Pioneira, sou também um dos pastores da primeira igreja batista em Juí, aqui na nossa cidade, né? E algumas outras coisas que a gente faz aí também. Temos parceria há muito tempo aí com a IBNU, com o pastor Saião. O pastor Saião é nosso professor aqui na faculdade também, e conselheiro acadêmico aqui, então a gente está sempre junto em várias coisas aí também. Maravilha. Isso aqui é parceria, né? E a gente já vai dar o nosso pontapé inicial aqui, nas nossas parábolas, que eu estou amando a leitura do livro, que a galera que quiser acompanhar aí com a gente vai ser muito legal. E aí, Clayton, o objetivo nosso dessa primeira, né, entrevista e tal, a gente começar, é fazer algumas perguntas sobre, já que a gente vai estudar seu livro, que bom que você está aqui com a gente para poder explicar mais sobre isso, a gente queria fazer algumas perguntas. Posso começar? Vamos lá. Liberada. Bola na fogueira, bola na fogueira. Vou colocar, vou perguntar tudo e mais um pouco. Como a gente vai começar esse tema de parábolas, isso é uma coisa interessante da gente entender. O que são parábolas, Clayton? Eu sei que a gente, o livro começa, né? A gente tem um outro livro também a respeito das parábolas de Jesus. A gente vai estudar das parábolas, as ações parabólicas. Mas o que são parábolas? A gente pode comparar com metáforas, com fábulas, com histórias que Jesus contava. São coisas fictícias. O que são parábolas e por que Jesus usava esse método de ensino? Exatamente. Essa é uma pergunta que chama muita atenção. Quando termina o Sermão do Monte, tem lá uma pequena parábola da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, lembram? Sim. Quando termina essa parábola, Mateus arremata ali dizendo assim, e as multidões ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque era diferente do que os escribas e fariseus, os doutores da lei da época, né? E aí a gente fica perguntando assim, como é que Jesus ensinava que causava tanta admiração na vida das pessoas, né? E um dos métodos, ou talvez o principal método de ensino de Jesus foram justamente as parábolas de Jesus. Você mostrou aí já, né, o livro, esse é meu primeiro material, que é sobre as parábolas, né? O que nós vamos ver daqui a pouquinho sobre as ações parabólicas é decorrência do estudo que eu fiz sobre parábolas, né? Bom, parábolas, elas são, então, um método de ensino de Jesus, né? Alguns vão dizer que são uma ilustração para facilitar entender alguma coisa. Eu diria, é uma ilustração, uma comparação, uma analogia, mas é muito mais do que isso.
Na minha opinião, a parábola ela é uma forma de argumentação. Talvez pode ser até, porque assim, o que muitos autores, até autores de interpretação bíblica colocam, dizem assim, não, existe uma verdade em algum lugar e a parábola ela serve para ilustrar isso. Eu digo, caramba, se for só isso, a gente está empobrecendo um dos principais métodos de ensino de Jesus. Foi Olha o que só. ele usou o tempo todo. Então, tem um lugar lá que o texto, Lucas está narrando isso, e ele diz assim, que alguém chega para Jesus e diz assim, seguir-te-ei para onde quer que fores, né? E aí é muito interessante a resposta. Empolgado, né? O cara empolgado. Exatamente, todo empolgado. E é interessante a resposta que Jesus dá. Se eu fosse responder uma pergunta dessa, dizer assim, calma lá, pensa bem no que você está dizendo, eu não tenho como te dar um salário, eu não sei onde é que a gente vai pernoitar amanhã, eu ia explicar um monte de coisa. Como é que Jesus respondeu? As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele usou uma pequena parábola e tudo que aquele cara precisava entender, ele entendeu com essa parábola. E Jesus não disse assim, eu vou explicar e para ilustrar. Não, a resposta de Jesus foi a parábola. Um outro exemplo bem rápido para isso, né? Lembra quando aquele intérprete da lei chega para Jesus e pergunta sobre herdar a vida eterna? E Jesus joga a pergunta de volta e ele diz, tem que amar a Deus e amar o próximo. E aí ele faz uma segunda pergunta. Tá, quem é o próximo? Próximo. Lembra da resposta de Jesus? Foi uma parábola. A parábola do samaritano. Ele não disse assim, próximo a pessoa que está a tal distância, tal, e para ilustrar eu vou usar. Não, a resposta foi a parábola. Então, a parábola é muito mais do que apenas uma ilustração. Ela é a própria mensagem, a própria argumentação. Eu digo assim, mas caramba, se cada vez que eu for conversar com alguém tiver que criar contar uma história... Certo, né? Eu gosto de fazer uma analogia disso com, talvez vocês lembrem disso, os repentistas, né? Quem do Nordeste conhece isso muito bem. Aquele camarada que você põe um pandeiro na mão dele, né? E joga qualquer palavra e em segundos ele cria dezenas de versos com rima. E eu fico me perguntando assim, como é que esse cara consegue fazer isso? Eu levaria uma semana para criar um verso de 4 linhas e não conseguiria. E talvez não ia rimar, se fosse eu. Ainda, né? Como é que ele consegue fazer isso? Porque a mente dele é treinada para fazer isso. Assim, a mente oriental é treinada para criar essas abstrações, né, dessas histórias e, através dela, argumentar, falar, ensinar aquilo que precisa, né? Legal. Ainda sobre essa ideia do que é uma parábola, uma definição assim mais simples que eu já vi, alguém disse assim, é a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. Ok. Legal. É a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. Lembra de um dia que Jesus estava com os discípulos, está em Mateus 13, a última parábola desse capítulo, ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar e que traz todos os peixes, aí tem que separar os bons para um lado, os ruins para outro, e aí Jesus arremata. Assim será na consumação do reino de Deus. Eu digo, uau, olha o que Jesus fez. Ele pegou um conceito, consumação do reino de Deus, que os teólogos estão até hoje tentando definir, explicar o que é, né? E ele traz isso, que é um conceito desconhecido para eles, através de uma figura conhecida, que era a rede. Eu fico imaginando o Pedrão, o João, o André, opa, agora está na minha praia, né? Agora eu entendi. Agora eu sei do que está falando. Exatamente. E aí isso tem a ver com o contexto cultural também, um pouco, né? Exatamente. O que ele fez? Ele explicou um conceito desconhecido através de uma figura conhecida, que era a rede para eles, né? Sim. E aí a parábola tem um negócio muito interessante, né? Junto dessa ideia, assim, o que é e por que Jesus utilizava, que ela tem um aspecto de memorização muito eficiente. Okay. A gente tem que lembrar que é um período onde não tinha multimídia, não tinha WhatsApp para mandar depois o texto para a pessoa, não tinha livro, não tinha, a maior parte das pessoas não sabiam nem sequer ler e escrever. Aí a parábola, ela se presta a essa questão de a pessoa ouvia a história, ela facilmente memorizava ela e depois ia para casa e começava a pensar sobre isso. Eu faço uma comparação assim, conte para mim a parábola do samaritano.
Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, passou um sacerdote, passou um levita, passou um samaritano. A gente lembra dela. Todo mundo Agora, sabe contar uma história. agora eu vou perguntar assim, relata para mim Romanos capítulo 8. Aí você fica assim, tem aí, percebe como a parábola ela tem esse elemento assim, a pessoa memoriza, porque o que Jesus fazia? Ele criava na mente da pessoa uma imagem, uma figura. Uhum. Se a pessoa lembrava disso, ela estava lá pescando, fazendo qualquer coisa, ele dizia, mas o que ele estava falando? Por que ele disse isso? Caramba, esse cara sou eu no meio dessa história, né? Então, a parábola é muito interessante. E aí criava as identificações também, né? Exatamente. Geralmente, na parábola, Jesus está falando do próprio interlocutor dele. As pessoas não percebiam, mas ele está contando sobre a vida da própria pessoa. Aqui fez a pergunta, né? Porque as parábolas são respostas, e aí Jesus está respondendo para aquela pessoa que perguntou para ele. Exatamente. Eu lembro de um autor que ele dizia assim, Carlos Mestres, o nome do autor, ele dizia assim, a parábola é uma espécie de espelho. Para que serve o espelho? Para a pessoa se enxergar dentro dela como é que está a situação dela. Lembra no Antigo Testamento, quando Natan vai conversar com Davi e conta uma pequena parábola? Davi fica indignado, né? Davi fica indignado. Davi tinha cometido o pecado de adultério, ele tinha mandado matar o Urias, aquela coisa toda, né? E o Natan tem que ir lá exortar o rei Davi, que não é um negócio tão simples assim. Aí ele vai lá, e ao invés de simplesmente dizer assim, Davi, você cometeu adultério, cometeu tal, você é pecador, o Natan conta, tinha uma aldeia aí, tinha dois, né? Um rico, pobre, o rico tinha muitos rebanhos, o pobre só tinha uma ovelha, e quando o rico recebeu uma visita, em vez de tomar dos seus rebanhos, foi lá e pegou a ovelha do homem pobre. E aí Davi fica enfurecido, diz assim, esse homem tem que morrer. Aí o que o Natan faz? Ele mostra um espelho, Davi, eu não estou falando de outra pessoa, eu estou falando de você, dá uma olhada. Esse cara é você. Ainda bem que o Davi, usando a teologia do Roberto Carlos, ele diz, esse cara sou eu, né? Ele percebeu o que ele tinha feito. Mas esse é o poder que a parábola tem. Ele vai envolvendo a pessoa dentro de uma história, e quando a pessoa menos percebe, é a história dele que está sendo contada. Isso e no contexto a gente sempre precisa olhar quem é que estava ouvindo, quem é que fez uma pergunta, quem trouxe uma crítica e como Jesus envolveu essa pessoa na história. É fantástico o estudo de parábolas. Que top. Sensacional. Muito legal. Agora, continuando assim a ideia, porque a gente falou muito sobre parábola, mas o livro que a gente está estudando é sobre ações parabólicas, né? E aí a gente fica aí, talvez é a pergunta da galera que está aí ouvindo a gente. Peraí, mas parábola e ação parabólica é o mesmo balaio? Tem o mesmo impacto em quem ouve? Tem com esse pessoal? O que na verdade é a parábola e a ação parabólica? Exatamente. E não tem nada a ver com antena parabólica, tá? Tá? Ações parabólicas, o que são isso? Quando eu fiz os meus estudos sobre parábolas, e esse material de As Parábolas de Jesus começou como meu TCC de graduação em 98, 99, no milênio passado, quando eu estava fazendo a teologia, né? E aí, quando eu estava pesquisando sobre isso, alguns autores lá no final dedicavam 1, 2 páginas dizendo assim, olha, além das parábolas, que é ovelha perdida, filho pródigo, bom samaritano, credor incompassivo, essas histórias que a gente já sabe, que a gente conhece já, tem uma outra coisa que precisaria ser estudada, que são as parábolas dramatizadas de Jesus, as parábolas vivas, né? E aí alguns davam alguns nomes, alguma coisa assim, mas sem uma definição, tá? Quando eu entrei no meu mestrado, meu segundo mestrado, que aí foi na Este em São Leopoldo, eu me propus a fazer um estudo sobre ações parabólicas. E aí foi bem interessante. Eu escrevi. Você pegou esse gancho, né? Os autores deixaram a bola quicando e você pegou. Deixa eu ver o que é esse negócio, né? Eu escrevi para um professor, para um doutor lá, e disse assim: estou pensando em pesquisar sobre isso. E ele disse: legal, eu estou aqui na Alemanha, estava num semestre sabático, eu vou levar tudo que tem sobre esse assunto e a gente vai estudar junto esse tema. Ok, fiquei feliz da vida. Quando ele retornou e eu me encontrei com ele a primeira vez, ele disse: eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que você tem um assunto fantástico e inédito para pesquisar. A notícia ruim é que não existe nada. Tem material.
Não tem material. No máximo era assim, 1 a 2 páginas, Joaquim Jeremias, né, as parábolas de Jesus, no final ele tem uma página sobre isso, e o cara achou um artigo de 1953, de um autor chamado Gustav Stelin, um alemão que escreveu 10 páginas dizendo assim, existe esse negócio de parábolas dramatizadas, ações parabólicas que precisa ser estudado, mas nós não encontramos nada mais além disso. Né? E aí eu comecei de justamente pesquisar, que é aquelas ações de Jesus que a gente fica assim com uma pulga atrás da orelha, do tipo assim, por que ele fez isso? Por exemplo, né? Todos os milagres de Jesus, eles são de bênção. Ele curou uma pessoa, ele ressuscitou outra, ele acalmou a tempestade, ele alimentou a multidão, todos milagres que abençoam pessoas. De repente ele está indo para Jerusalém, ele vê uma figueira ali do lado, ele vai procurar fruto contra e dá uma sentença de morte. Jamais coma alguém fruto de ti. E a figueira secou. Ele se diz assim, caramba, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Tava de mau humor, né? Está fora do roteiro, fora do normal. Por que desse jeito? Né? Isso começou a chamar atenção. E aí eu comecei a fazer, então, esse estudo. A minha intenção era fazer um estudo sobre os 4 evangelhos, esgotar todo o assunto sobre esse tema, e aí na minha qualificação, os doutores lá disseram assim, não, você vai pegar um evangelho só, vai pegar o de Marcos, que é o menorzinho, e trabalhar só sobre isso, e mesmo assim já deu um material de 300 páginas, só sobre Marcos. Eu hoje estou no desafio de continuar, assim, de identificar dentro dos evangelhos ações de Jesus que tem aquela coisa assim, mas por que foi desse jeito? Tá? E aí surgiram, então, as ações parabólicas. Nós temos alguns estudos sobre o Antigo Testamento, onde alguns autores tratam de ações simbólicas ou ações proféticas, né? O Isaías, por exemplo, né? O cara sai 3 anos pregando quase nu em volta para dizer, já que o povo não queria ouvir a mensagem, o profeta se tornava numa espécie de ator, ele dramatizava. Teatro. Exatamente, né? O Ezequiel também, que faz um buraco na parede, né, da casa dele, põe a mochilinha nas costas e sai dizendo, desse jeito o povo vai ser levado para o cativeiro, né? E nós temos essas ações no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento não tinha nenhum material elaborado. E aí, então, preparei esse estudo, né, nessa questão assim, ações que tem um significado a mais, né? Um autor, esse alemão que eu falei antes, ele fala de metaníveis. Tem aquela primeira coisa que é a ação que está relatada ali, mas o que tem um pouco mais abaixo, um pouco mais abaixo, até você cavocar nas últimas camadas. E aí tem algumas ações de Jesus que são muito interessantes, onde ele podia simplesmente ter falado para as pessoas. Ele coloca uma ação no meio que chama a atenção. Né? Tem no lugar, e é uma das ações que eu abordo aqui, que é onde ele fala do maior no reino do céu, e ele coloca uma criança no colo, que para o nosso contexto talvez não diria muita coisa, porque as crianças são o centro da festa, da família, da igreja, assim por diante. No contexto da época, não. Lembra? Os próprios discípulos queriam afastar as crianças. Sim. Aí Jesus, nesse contexto, ele pega uma criança, põe no colo e diz assim, se você não se tornar como uma criança dessa, você nem vai entrar no reino do céu. Você está discutindo quem é o maior? Se você não se torna... O que esse gesto de Jesus, de pegar uma criança, colocar no colo e dizer isso, o que isso transmitiu para as pessoas? Ele não falou só, né? Ele foi além, ele mostrou alguma coisa. Isso tem um poder de impacto na vida da pessoa, do ouvinte ali, que a gente não consegue mensurar. Né? Essa imagem, assim como uma parábola já constrói na mente da pessoa uma imagem, quando ele agora está... Visualiza, isso é muito forte. Deixa eu só contar que seria uma espécie de uma ação parabólica que eu vi uma vez numa pregação de um pastor. Ele falou, o tema era que nós somos escravos do pecado. Ele pregou durante 1h20, com uma cangalha no pescoço, as 2 mãos amarradas aqui, até para virar as páginas da Bíblia, era com dificuldade. Você consegue imaginar a imagem que ele produziu na mente do ouvinte? O cara ia pregando, nós somos escravos do pecado. Eu não lembro mais nem o nome do pregador. Eu ia sofrer junto. Eu não lembro quem era o pregador, mas aquela imagem de que nós somos escravos do pecado, que ele produziu com um efeito visual, é
fenomenal. Impressionante. E Jesus Impressionante. usou isso. E aí você tem isso no momento onde você não tem recursos visuais, telão de LED, não tem nada disso. Coisas do dia a dia, eram objetos, e Jesus soube aproveitar isso muito bem. Ele foi mestre em utilizar isso. E, Clayton, eu vou aproveitar esse gancho seu falando sobre contexto cultural, que aí vou puxar uma pergunta sobre isso. Qual é a importância da gente entender esse contexto cultural? Porque você falou agora da criança, né? De Jesus chamar uma criança. Hoje, a gente interpretaria essa parábola ou esse ato parabólico de uma maneira, né? Porque as crianças hoje têm uma colocação, né, dentro da família, dentro da sociedade. E aí a gente precisa tentar entender que contexto era esse. É importante isso? A gente precisa buscar essa informação? Deixa eu só dar um ganchinho nessa pergunta aqui, porque essa resposta daquilo que o Clayton estava colocando, e agora esse gancho para isso, para mim é o ponto assim, central do porquê, inclusive, eu sugeri o livro das ações parabólicas. Sim. Por quê? Porque, em geral, as parábolas em si, as histórias, como a história do Bom Samaritano, enfim, as parábolas do reino ali, Mateus 13, elas são bastante conhecidas. E tudo aquilo que Jesus fala, mesmo nesse contexto da pergunta, que é o maior e não sei o quê, tem a fala. E a fala geralmente é bastante estudada. E poucas vezes, na verdade, eu só me atentei para as ações quando eu li a primeira vez o livro. E eu falei, caramba, eu sempre estudo aquilo que Jesus falou, mas nunca estudei um pouco sobre essa questão do porquê que ele agiu daquela forma, né? E, claro, tem a ver com a questão de cultura, de contexto, de todas essas coisas, mas exatamente por isso que eu, em vez de só estudar as parábolas, ou seja, aquilo que Jesus falou e a história que ele contou, eu quis trazer para a gente estudar como grupo de jovens essa ação parabólica que tem por trás dessas situações todas. Isso aí eu acho muito legal, tô doido para ouvir essa resposta. Exato. Essa questão do contexto, eu diria assim, tanto o contexto histórico, né, quando aconteceu, a pergunta é quem estava ouvindo, o que essas pessoas que estão ouvindo trouxeram uma crítica, uma dúvida, uma pergunta, uma situação para Jesus resolver. Então, esse contexto, inclusive como as pessoas reagiram depois. Isso é extremamente importante para entender o significado, porque a pessoa, vamos dizer assim, aquela parábola ou ação parabólica, ela diz respeito primeiro ao ouvinte original, a quem estava ali ouvindo. Então, como é que essa pessoa reagiu depois? Porque essa reação vai dizer muito do que era a intenção da parábola. Então, eu preciso entender o contexto, onde é que aconteceu, é extremamente importante, mas também essa questão do contexto cultural. A Bíblia não foi escrita, ou essas histórias não aconteceram no ano 2025, em São Paulo, em Juí, ou no Ocidente ou no Brasil. Elas aconteceram dentro de uma outra cultura. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente pega aquilo que a gente conhece, projeta para dentro do texto bíblico e acha que é desse jeito. Não. Por exemplo, essa questão da criança. Se eu pegasse no contexto de hoje, não ia causar esse impacto. Por quê? Porque a criança está no centro de tudo. Se tem uma família, hoje... Geralmente a própria criança vem, mesmo às vezes nem conhece, as pessoas já vem abraçando, não sei, é normal. Exatamente, esse é o contexto de hoje. No contexto de 2000 anos atrás, uma criança era... Enquanto lá no Antigo Testamento ainda tinha um pouco aquela questão da criança, a herança, não sei o quê, no Novo Testamento... o contexto era totalmente diferente. A criança, tipo assim, ainda bem que ela um dia vai crescer, ela vai virar alguma coisa, mas tanto que quando as crianças querem vir para Jesus, os próprios discípulos tentam afastar. Exatamente. Então, nesse contexto, então não adianta eu olhar assim, como é que as crianças são vistas hoje? Eu preciso entender como as crianças eram vistas há 2000 anos atrás. E aí eu preciso me munir de materiais auxiliares. Vai ter lá o mundo do Antigo Testamento, o mundo do Novo Testamento, vida diária nos dias de Jesus, usos e costumes. Preciso pegar alguns livros e estudar essas coisas. Por exemplo, vai ter parábolas que falam de contexto de casamento. Não adianta eu pegar o casamento de hoje. Na sexta-feira à tarde, o casal vai lá no cartório de registro civil, faz um documento, no sábado a noiva vai para o salão, o noivo fica que nem uma barata tonta sem saber o que fazer durante o dia todo, aí faz o casamento. Não era assim o casamento. Eu preciso entender como é que era lá 2000 anos atrás. Então, esse estudo do contexto cultural é extremamente importante para a gente entender, pelo menos eu diria assim, a
profundidade que tanto as parábolas quanto as ações parabólicas têm. Eu posso talvez até entender mais ou menos, mas para entender com profundidade eu preciso entender o que estava por trás. Né? A gente tem que ter esse espírito investigativo, né, Clayton? De querer fazer perguntas para o texto, de querer tentar entender se é desse jeito que eu estou entendendo mesmo. A gente precisa ter esse espírito investigativo. Exatamente. Nós perdemos uma questão, e talvez até nós, teólogos e líderes, sejamos culpados um pouquinho. Às vezes a gente diz aquela questão, não pode ficar questionando o texto bíblico. Naquele sentido chato, de fato, não, né? Quando quer desacreditar o texto, suspeitar do texto, não, isso, não estou falando disso. Nós estamos falando dessa questão assim, joga perguntas em cima do texto. Quem está lá? Quais são os personagens? Onde é que ele estava? Em que época foi isso? Por que ele fez desse jeito? Ele podia ter feito de outra forma, né? Por exemplo, nas ações de Jesus. Ele podia ter feito isso de outra forma? Talvez. Mas por que ele escolheu esse jeito de ensinar? Por que ele escolheu essa história? Com quem ele estava falando? O que essa história... Esse bombardeio de perguntas a gente precisa fazer para que o texto bíblico nos dê as respostas, né? E às vezes a gente perdeu essa questão assim de ser... Com medo, né? Às vezes com medo, fala, não posso fazer muitas perguntas, então a gente não acaba não entendendo. Eu acho que são duas coisas bem diferentes. Questionar a Bíblia na sua autoridade, inspiração, alguma coisa assim, isso eu também concordo que não é o nosso papel, porque a gente estaria nos fazendo uma autoridade maior do que a própria Escritura. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando daquela questão de jogar perguntas para o texto, para que o texto evidencie os elementos que estão ali, quem está presente, o que eles fizeram, quando foi, por que foi nessa época, e aí dá um estudo fantástico das Escrituras. É lembrar que o texto é um texto, né? E um texto que é um texto precisa ser estudado como um texto deve ser estudado, é basicamente. Investiga tudo. Isso aí. E aí, Clayton, agora a gente vai partir para uma coisa um pouco mais pessoal aqui. Porque a questão é o seguinte: as parábolas, elas ainda são relevantes? Ela faz sentido para a igreja? Ou é só aquela história que é para a gente contar na classe dos cordeirinhos de Jesus? E aí, para ilustrar isso aqui... É porque o Dilean já foi um cordeirinho de Jesus, ele tá falando isso, ele já foi. Já fui vestido de ovelhinha lá para frente da igreja fazer né, para fazer ilustração de parábola, inclusive. Agora, como isso impactou a sua vida? De repente, como que isso fez? Porque, afinal de contas, como você mesmo está colocando, há anos e anos você está estudando a parábola. Ou seja, isso está aí no cerne de você como pastor, como teólogo, como professor. E como isso é para você de fato, porque é aquilo que no vídeo do Integre a gente tenta sempre dar ênfase. O que isso mexe com a minha vida? Como é que a parábola transforma o meu coração? Exatamente. Sabe que algum tempo atrás eu estava pensando por que eu escolhi lá no final do curso de teologia o assunto de parábolas para fazer a minha pesquisa. E eu estava brincando aí dos cordeirinhos, né? Sabe o que eu lembrei? Na minha infância, e nem era na Igreja Batista ainda, era numa outra denominação que eu estava antes, a gente tinha o culto infantil todo sábado à tarde e nós fizemos uma série de estudos sobre parábolas. E a pessoa era no interior, era assim, aldeia mesmo, né? O que a gente sempre fazia? Lia a história, juntava a turminha, dramatizava a história, e você falou de ser ovelhinha, eu já fui o jumento que carregou o cara ferido da história de Samaritano, não estou brincando. Você nunca mais esqueceu disso. Eu nunca mais esqueci essa história, né? Uma vez alguém falou da questão da interpretação, você precisa se colocar no lugar de cada personagem. Então, nessa história de Samaritano, você é o homem ferido, você é o sacerdote que passou e não fez nada, você é o ladrão que fez assim, eu já fui Inesquecível. Que nunca mais esqueci, né? E aí eu achei interessante que quando, talvez até de forma um pouco subjetiva, mas aquilo lá na minha infância marcou para mim. Onde a gente dramatizava a história, e aí ela ficava, de novo, bem gravada na mente, e depois a gente sentava numa rodinha e começava assim, mas quem que é o homem ferido? Quem que é o sacerdote que passou de lado e não fez nada? E como é que eu posso ser um samaritano que faz o que precisa? Então, aquilo na minha infância marcou muito. E eu acho que a escolha do tema depois, lá no final do curso de teologia, acabou sendo, de certa forma, por conta daquela influência lá atrás, né? E aí, nesse decorrer dos estudos, porque assim, aí foi o TCC da graduação,
Eu fiz um mestrado livre na Teológica em São Paulo, onde eu desenvolvi esse assunto na sequência. Depois, num mestrado reconhecido, né, pelo MEC, que eu fiz um segundo mestrado, aí eu entrei no assunto de ações parabólicas. A tese de doutorado foi sobre ações parabólicas, que aí resultou nesse livro. E agora, recentemente, no ano passado, terminei um estágio de pós-doutorado, onde eu peguei mais uma ação parabólica e fiz um estudo em cima disso também. Então, a minha trajetória... Publicado? Está publicado? Como artigo, está publicado como artigo. Eu posso mandar para vocês distribuírem. Legal. E é muito interessante porque ela é sobre o pagamento do tributo no templo, onde o pessoal pergunta assim, é lícito pagar imposto para César ou não? E aí vem aquela resposta, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Lembra? Sim. Primeira pergunta, né? De que é essa imagem, essa inscrição? É de César. Então, dê a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E a gente muitas vezes usa de forma equivocada esse texto para falar sobre imposto de renda, dar a César, né, o governo que dá para o governo, e dízimo dá para Deus o que é de Deus. Na minha percepção, o que está por trás desse texto é muito mais profundo. Porque o que Jesus fez, né, porque ele, propositalmente, quando eles fazem a pergunta, eles assim... Ele mostra uma moeda, né? Vamos olhar uma moeda aqui. De quem que é essa imagem e inscrição? E a resposta óbvia é de César. Qual que é a aplicação de Jesus? Então, aquilo que tem a imagem de César, dê para César. Qual que é o outro lado da situação? O que tem a imagem de Deus. Aquilo que tem a imagem de Deus, dá para Deus. Ele nem está falando de dízimo, de dinheiro nessa hora. Enquanto eles vêm com uma pergunta para criticar e para pegar Jesus faz um tremendo de um apelo para a conversão, dizendo assim, entrega para César aquilo que pertence para ele, entrega para Deus aquilo que tem a imagem de Deus. Que lindo. O ensino que tem por trás disso, né? Então, esse é o poder que uma ação parabólica tem, né? Que legal, hein? Além da fala, né, e normalmente são falas bastante enfáticas, ele usa uma imagem, um objeto, alguma coisa, e isso cria um impacto na vida da pessoa que é fantástico, né? Para mim, isso impactou muito, né? Hoje eu diria assim, eu não sei o que seria a minha formação teológica, os conceitos teológicos que eu tenho sem aquilo que foi construído através das parábolas e das ações parabólicas. Eu sou apaixonado por isso. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Olha, Clayton, muitíssimo obrigada. Graças a Deus pelas parábolas, por você ter sido aquele jumento representado. Isso salvou o nosso estudo sobre parábolas. Que coisa incrível. Nossa, olha... E sabe que a gente faz isso nos adolescentes aqui, né? Quer dizer, nos pré-adolescentes. O estudo, em vez de fazer a leitura do texto bíblico, a gente faz sempre a representação com um teatrinho para os pré-adolescentes todo domingo, né? Isso é muito legal. E quando teve a pandemia, foi muito bacana porque nós pegamos com os adolescentes, que era online, e a gente fez várias histórias. A gente pegou, por exemplo, toda a história de Daniel. Cada domingo eles estudavam, a gente separava, por exemplo, o Clayton vai ser Daniel, a Carol vai ser Nabucodonosor e tal. E a gente dividia, durante a semana eles liam, quando chegava no domingo, a gente entrava todo mundo no Discord e a gente gravava, e cada um representava a coisa. Eu tenho todas as gravações. Então, assim, foi muito legal daquilo que foi feito durante a pandemia, mesmo à distância, a gente gravou todas essas cenas. Muito bom. A parábola, ela tem um pouco, uma das características das parábolas, e nas ações parabólicas do mesmo jeito, é aquela questão de uma evocação de resposta. É uma formulação um pouco técnica, mas a ideia é essa. Ela nunca é contada como a gente conta uma piada num grupo, que é só para dar risada, cada um vai para casa e está resolvido. Não. Sim. A parábola e a ação parabólica, ela é sempre contada ou dramatizada para levar a pessoa a pensar e dar uma resposta à proposta que Jesus está fazendo. Então, por isso, antes, quando eu falei do contexto, é extremamente importante ver como as pessoas reagiram depois. Porque algum é aquele cara que diz assim, eu entendi isso, eu vou começar a seguir Jesus, e o outro diz, não, calma, ele está pegando meu pé, nós temos que achar um jeito de matar esse cara. Ele tá, né? Lembra a reação, por exemplo, dos fariseus, dos escribas, né? Sim. Porque aquelas histórias, de alguma forma, falavam da vida deles. Mexe. Não dá para ficar neutro, né, diante de uma parábola. Não dá para ficar neutro. Ela provoca uma resposta no ouvinte. Não tem outra saída.
E até hoje a gente é provocado por elas. Exatamente. Eu tenho, dentro desse material das parábolas, né, a minha pergunta que tinha por trás é a seguinte: cada parábola foi contada aleatoriamente? Ou seja, tinha uma situação, ele conta uma parábola e pronto, acabou. Ou quando eu junto todas elas, será que existe uma espécie de teologia das parábolas de Jesus? Será que dá para pensar nisso? E dá sim. Tá? O meu livro é uma proposta de uma teologia das parábolas de Jesus, colocando elas em ordem cronológica, e na verdade Jesus tinha um roteiro de ensino sobre o reino de Deus. É muito interessante, só que isso dá mais algumas horas de conversa. A gente vai ter que chamar o Clayton de novo. Isso sim, né? Mas há um programa de ensino que Jesus faz, onde ele vai ensinando uma série de elementos, né, sobre o reino de Deus, como funciona o reino de Deus, como a pessoa pode fazer parte do reino de Deus e como esse reino vai se consumar lá no final. É um programa de ensino que ele usou com os seus discípulos e com a multidão. Fantástico. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, Clayton, muito obrigada. Eu acho que isso foi só o começo, né? Porque a gente ainda vai estudar as parábolas, a gente ainda vai acompanhar esses livros aí que o Clayton disponibilizou para a gente. Muito obrigada, Clayton, por ter escrito, por ter pesquisado, por ter passado uma vida inteira estudando isso. Obrigada por essa dedicação. E a gente vai continuar estudando, gente. Ó, isso aqui é só o começo. A gente vai falar sobre parábolas, a gente vai falar sobre específicas, né? Tratar de algumas específicas, algumas ações parabólicas específicas. E a gente quer convidar todo mundo para fazer isso junto com a gente. É isso aí. Gil. À disposição. Deus abençoe vocês e aproveitem bem que foi um dos principais métodos de ensino de Jesus. Amém. É muito legal. Clayton, muito obrigado. E a gente quer deixar aqui o convite para você que está nos assistindo pela primeira vez, talvez, se inscrever aqui no canal do YouTube da EBNU. E se você está aqui por São Paulo, amanhã na Rua Tianguá, número 25, nós temos o nosso culto às 9h30, nossa celebração às 11h15. Vem aqui para a gente se conhecer. Prometo para você que o café, aquele café pretinho, tá garantido. Café tá pago. O café tá pago, vai ser muito bom ter você aqui. Clayton, muito obrigado mesmo de coração. Carol, valeuzaço. Foi demais. E sábado que vem tem a primeira ação parabólica, o batismo de Jesus. Por isso que tu não pode ficar de fora, porque a gente vai começar esse estudo. Valeu? Isso aí. Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até.